Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo comparativo entre dois fundos imobiliários de papel, que seria o MXRF11, o Max Renda, e o VSLH11, que seria o Versalhes Recebíveis Imobiliários. E também vou trazer as informações que são importantes para você na hora que for escolher o seu fundo imobiliário avaliar, tá bom? Essas informações que eu vou trazer aqui hoje são para fundos imobiliários de papel e para fundos de tijolo tem outras informações a acrescentar. Então vem comigo que o vídeo está bem legal. Então vamos lá, antes da gente passar para o estudo comparativo em si dos dois fundos de papel que a gente vai estudar aqui hoje, deixa eu dar uma pequena introdução aqui para aquela pessoa, caso você, por exemplo, não conheça nada de fundo imobiliário de papel ou de fundos imobiliários. Vamos dar uma pequena introdução aqui de o que é um fundo de papel, o que é um CRI. E esses dois quadrinhos aqui embaixo são as informações mais importantes que você precisa avaliar na hora de escolher os seus fundos imobiliários de papel, tá bom? Porque fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, de shopping centers, lajes corporativas, são outras informações para a gente acrescentar, tá bom? E fundos de fundos também existem outras informações. Hoje a gente está focando aqui nos fundos de papel. E o que é um fundo de papel? É um fundo imobiliário que investe em ativos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, principalmente e em CRIs. E o que seriam esses CRIs? O CRI é um instrumento de captação de recursos destinados a financiar transações do mercado imobiliário e é lastreado em créditos imobiliários, tais como financiamentos residenciais, comerciais, construções, contratos de aluguel de longo prazo e etc. E vários outros aí. Então, o que é CRI assim? Basicamente, o CRI é um empréstimo que uma construtora, por exemplo, pega para poder financiar o seu projeto de construção ali, de um prédio, de um empreendimento, de um shopping ou de um condomínio, tá bom? Então, basicamente, um CRI seria isso aí. São pessoas pegando dinheiro emprestado para poder investir em alguma parte do setor imobiliário. Mas como que funciona essa intermediação financeira aí? Tem a pessoa que seria o poupador, a pessoa que vai emprestar o dinheiro, porque é uma renda fixa, você empresta querendo ganhar um retorno, juros de volta. Tem a securitizadora que faz a intermediação financeira entre o poupador e o devedor. E quem que é o devedor? O devedor é o construtor, é a pessoa que vai fazer o projeto ali residencial, financiamento residencial, comercial, tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Então, essa seria a pirâmide, o trio ali que faz essa composição do CRI aí acontecer. Basicamente é isso. E quais são as informações mais importantes que a gente precisa na hora de avaliar um fundo imobiliário de papel? Vamos começar aqui agora e para frente você vai ver que em todos os vídeos que a gente faz no canal tem essas informações aí, basicamente todas elas lá a gente traz nos estudos. Então, nesse quadrinho amarelo aqui, primeiramente, a gente vai falar das informações gerais. É importante você olhar o patrimônio líquido do fundo imobiliário, se ele tem um patrimônio robusto, um patrimônio grande, porque quando ele tem um patrimônio grande, ele consegue diversificar mais a sua carteira. Você também tem que olhar o preço sobre valor patrimonial, se ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, e aí você consegue comprar um fundo às vezes com desconto. É muito importante você olhar a taxa de administração, quanto menos custos a gente tiver na hora de fazer um investimento nosso, tanto em renda variável quanto em renda fixa, quanto menor nossos custos, maior nosso retorno no longo prazo. Então a taxa de administração também, quanto menor, melhor para a gente. Número de cotistas, o valor de mercado do fundo, a liquidez é muito importante também. Não adianta um fundo imobiliário ter uma liquidez de 3, 4, 5 mil reais por dia e você ter 50 mil reais de cota desse fundo imobiliário. Se acontecer alguma coisa, você precisar vender, a liquidez dele é muito baixa para suprir a sua necessidade de vender os 50 mil reais de cota, entendeu? Histórico de rendimentos, o fundo tem que distribuir bons rendimentos e não pontualmente, mas um histórico no longo prazo, tá bom? Pelo menos nos últimos 12 meses tem uma constância de rendimentos bons, alocação por instrumentos e por indexadores, como por exemplo o IPCA, o IGPM, o CDI, e a idade do fundo, que também é muito importante. Não adianta o fundo ser bem recente ali, porque não tem, eu falo sempre, o filtro do tempo, ele não passou pelo filtro do tempo. Então, quando o fundo imobiliário já tem 5, 10 anos e está aí no mercado, a gente olha a valorização histórica dele, está crescendo, então já é meio que um parâmetro que mostra que o fundo já se consolidou no mercado
e está entregando os retornos. Então essa idade também é muito importante. E agora o quadrinho aqui do lado, que eu chamo do suprassumo da avaliação dos fundos de papel, seria o seguinte: a qualidade da carteira do fundo imobiliário, tá bom? Isso aqui é de extrema importância na hora de você avaliar o fundo imobiliário, para ver se realmente você vai ter alguma dor de cabeça no futuro. E quais são essas informações? A quantidade de ativos, ou seja, a diversificação da carteira desse fundo, e também o valor aplicado, a porcentagem de cada ativo ali do patrimônio líquido. Então, se o fundo imobiliário tem 10 ativos, por exemplo, dentro da sua carteira, e um ativo tem uma representatividade ali de 30% do patrimônio líquido, se der problema nesse CRI aqui, nesse ativo desse fundo imobiliário, vai afetar muito a receita. Então, quanto mais diluído for ali a porcentagem de cada ativo, melhor. Então, não ter aquela exposição tão grande em apenas um ativo. Os devedores também são muito importantes, os rates dos devedores, as securitizadoras, as garantias de cada ativo e a remuneração de cada ativo. Percebeu que eu coloquei uma estrelinha verde na frente de cada informação? Toda informação que tem uma estrelinha verde na frente, eu sempre trago elas aqui nos nossos estudos dos fundos imobiliários, nos vídeos que a gente faz aqui. Já a parte da estrelinha vermelha, que são essas 5 informações, aqui embaixo que eu coloquei, demanda esforço de cada investidor. É uma informação mais detalhada, mais demorada para se avaliar. Então não adianta eu tentar trazer nos vídeos aqui, o vídeo ficar muito longo e não conseguir passar essa informação para você. Então você precisa avaliar isso aí de forma detalhada, devagar, com calma, antes de você investir no fundo imobiliário. Mas aí eu vou entrar numa jogada aqui com você agora. Pega a visão comigo. Tá percebendo que a quantidade de ativos e o valor aplicado em cada ativo está com 2 estrelinhas verdes na frente? Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando você vê que o fundo imobiliário tem uma boa diversificação dentro da carteira dele, tanto em quantidade de ativos, e esse valor aplicado aqui ele é diluído a porcentagem de cada ativo, então essa diversificação automaticamente ela meio que já dá uma aliviada nessas 5 informações posteriores aqui. Por quê? Porque dá uma diluída ali. Por exemplo, se tem um devedor ali que talvez ele pode ser um devedor inadimplente, se você tem uma carteira bem diversificada ali dentro desse fundo imobiliário, então esse devedor, se caso um dia ocorrer uma inadimplência, está meio diluída dentro da sua grande diversificação, entendeu? E a parte dos rates dos devedores é a mesma coisa também, a classificação lá de inadimplência deles também entra nessa diluição quando tem uma boa diversificação o fundo. Mesma coisa para as securitizadoras, se elas são boas ou ruins, para as garantias de cada ativo e para a remuneração também. Claro que eu estou falando de modo bem grosseiro, porque é importante você ir lá e estudar cada tópico desse aí, mas quando o fundo imobiliário tem uma carteira bem diversificada, isso aí já dá uma diluída um pouco, tá bom? Então agora que a gente entendeu, deu essa introdução boa geral aqui, entendeu quais são as informações necessárias para a gente investir em um fundo imobiliário de papel, vamos passar para frente agora e fazer a comparação entre os dois utilizando essas informações que elas são todas extraídas dos relatórios dos fundos. Então, MXRF11 e VSLH11. Valor atual da cota do MXRF11 R$ 9,93 e do VSLH11 R$ 9,55. Valores bem atrativos para a gente colocar no nosso bolso aí. Para mim está tranquilo. Preço sobre valor patrimonial dos dois, 0,98 o MX e 0,97 o VSLH. Então os dois estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Dividend yield do MXRF11 9,37% e do VSLH 14,38%. Então o VSLH está pagando mais dividend yield do que o MX. E a valorização dos dois nos últimos 12 meses, o MX teve uma desvalorização de 4,06%, enquanto o VSLH teve uma desvalorização de 25,33%. E aqui embaixo o histórico de distribuição dos dividendos, dos rendimentos. Então, dos últimos 12 meses, teve uma distribuição boa aí do MXRF e também do VSLH11 também teve uma boa distribuição. Então, olha só, a gente já começa a ver algumas informações interessantes aqui que já estão lá tudo nos sites que trazem essas informações para a gente e nos relatórios dos fundos. Vamos passar para frente, vamos continuar aqui no finalzinho, nós vamos saber qual deles é o melhor.
Agora, para o MXRF11, o início do fundo ele começou em 2012, já o VSLH começou em 2021, então já tem uma estrelinha vermelha na frente do VSLH aqui, porque ele começou nesse ano ainda, então é um fundo muito novo para a gente entender e conhecer o histórico dele de longo prazo. Patrimônio líquido do MX é 2,2 bilhões, um patrimônio muito grande dentro dos fundos imobiliários, um dos maiores fundos aí do mercado. Já o patrimônio líquido do VSLH é de 262 milhões, então também tem um patrimônio bem pequeno em comparação ao MX. A taxa de administração do MXRF11, 0,9% ao ano, e já a taxa de administração do VSLH é de escalonado de acordo com o patrimônio líquido, ou seja, de 1% ao ano até 0,80% ao ano. Então, de acordo com o patrimônio vai crescendo, essa taxa dá uma diminuída um pouco. E ele tem uma taxa de performance aqui também de 20% do que excedeu o IPCA, mais 4% ao ano. Botei a estrelinha vermelha aqui na frente para ele, porque o MX não tem essa taxa. Então, o que eu falei? Quanto menos taxas, menos custos a gente tiver nos investimentos, melhor. Então, o MX ganhou aqui nesse slide também. O portfólio deles, dando uma detalhada. Então, o MX, 67% da sua carteira está em CRIs, permutas financeiras 14%, caixa 6% e outros fundos imobiliários 14%. E os seus indexadores quais são? 49% está no IPCA mais 8,14%, o IGPM tem 15% e o CDI mais 2,71% tem 33% da carteira do MXRF11. Já o VSLH, CRIs, 88,5% da composição de sua carteira, tem 2,2% em caixa e fundos imobiliários 9,3%. E o indexador aqui embaixo, IPCA, tem 60% da carteira do VSLH, o IGPM 14%, o IGPDI mais 8,4%, 3,4%, o CDI 2,2% e não se aplica 9,3%. E aqui embaixo uma informação que o VSLH para mim ganhou, porque eu acho que quanto mais detalhado estiver o relatório do fundo imobiliário, a gestora ganha ponto comigo. E o VSLH trouxe isso aqui, a característica ali das cotas. Então, a série sênior, subordinada, única e mezanino. Isso aqui é importante você também dar uma avaliada na carteira do fundo imobiliário. Então, séries sênior são aquelas séries que são as últimas a serem afetadas caso ocorra uma inadimplência, um problema ali no pagamento dos juros ali das dívidas. Depois subordinada e mezanino ali e cota única estão ali depois da sênior. E aí o MXRF11 não trouxe essa informação de forma detalhada no seu relatório, então VSLH ganha. Já a composição da carteira deles agora, o MXRF11 tem 66 CRIs e 12 fundos imobiliários e o VSLH tem 33 CRIs e um fundo imobiliário. Então, em quantidade de ativos, o MX ganha. Ele tem o dobro de ativos em comparação ao VSLH. E outra coisa que eu falei que é importante também, o que a porcentagem de cada ativo dentro da carteira. A gente percebe que os três maiores ativos aqui da carteira do MX tem 3,66% do PL, 3,58% e 2,75%. Já o VSLH, olha só, esse primeiro ativo aqui já tem 13,61% da porcentagem do PL, do patrimônio líquido, o segundo 9,83% e o terceiro 7,87%. Então, acima de 10% eu já acho que já tem uma concentração muito alta, assim, já o risco aumenta bem, se der algum problema com esse ativo aqui, tá bom? Então, para mim, o MXRF11 nessa parte de diversificação e de concentração dentro da carteira ganha. E aí volta lá naquilo que eu falei anteriormente, lá no início, ou seja, quanto maior a diversificação, maior seria aquela diluição naqueles 5 itens que eu falei ali, tá bom? Então, tipo assim, teoricamente, assim, se você não consegue avaliar, não tem tempo para avaliar, não sabe avaliar essas 5 últimas informações, devedores, o rate de devedores, as securitizadoras, as garantias de cada ativo, a remuneração de cada ativo, o que eu faria, tá? Gustavo, isso aqui é o meu modo de enxergar. Se você não tem tempo para isso e não sabe avaliar esses 5 últimos itens, você buscaria em fundos imobiliários com maior diversificação dentro da sua carteira, porque isso aí dá uma diluída de certa forma nessas 5 informações, tá bom? Mas não é o ideal. O ideal é você estudar detalhadamente
cada ativo. Aí sim você teria convicção de que está investindo em um ótimo fundo imobiliário. Entrando na sua parte gráfica agora, comparando os dois, e MXRF11, como ele está desde 2012, a gente consegue enxergar o histórico dele de distribuição de rendimentos e valorização das cotas, porque aqui, ó, esse gráfico ele leva em consideração o reinvestimento dos dividendos. Então a gente percebe que o MXRF11 só valorizou desde quando ele começou. Já o VSLH, como ele é muito novo no mercado, ele só está nessa queda aí porque o Ibovespa e o IFIX como um todo, o mercado brasileiro como um todo está em queda no atual momento, e a gente percebe que essa linha laranja aqui é o Ibovespa e a linha azul é o IFIX. Então ele está perdendo tanto para o Ibovespa quanto para o IFIX no atual momento, e o MX ganha dos dois no longo prazo. Isso aqui é difícil a gente comparar por causa do tempo, né? Então aqui está um prazo muito curto e aqui está longo, então a comparação fica um pouco difícil. Mas olhando a parte gráfica, em si o gráfico diário mais de curto prazo, o que eu enxergo? O MXRF11 está dentro dessa lateralização, praticamente com uma tendênciazinha de alta assim, bem morna, mas eu considero mais uma zona de consolidação, de lateralização do que uma tendência de alta nesse curto prazo, tá bom? E a mesma coisa para o VSLH, também está nessa lateralização, nessa consolidação, ó, desde lá de maio de 2021, e eles estão para mim, sabe o que? Oportunidade de compra, de você ir aumentando os seus aportes, aumentando a sua quantidade de cotas dos fundos imobiliários quando eles são bons, obviamente, né? Porque está comprando sempre nos mesmos preços ali, e quando começar a desenvolver, quando começar a valorizar os fundos imobiliários como um todo, você vai colher frutos lá na frente. Então, para mim, quem venceu essa batalha aqui hoje foi o MXRF11, porque já é um fundo imobiliário mais antigo no mercado, então a gente consegue enxergar mais os seus padrões, tem mais dados para a gente poder estudar, mas eu vou falar a verdade, o VSLH11 é um fundo imobiliário que me chamou a atenção também, eu gostei do fundo, é novo, acho que tem muito serviço para mostrar para frente, e adivinha qual dos dois que eu tenho na carteira? Eu tenho os dois. Uma estratégia minha, já pegar um fundo imobiliário de papel mais consolidado no mercado, mais seguro de se investir, e um fundo imobiliário que talvez ele está um pouquinho mais arriscado, porque é muito novo no mercado, mas tem muito serviço para mostrar, que eu sei que nós vamos colher fruto lá na frente também. Minha estratégia de investimento, o meu jeito de compor a minha carteira, tá bom? E aí, essas são as informações que são importantes para você avaliar na hora de escolher um fundo imobiliário de papel, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida aí para ajudar a fortalecer o canal e também para o YouTube divulgar isso para o máximo possível de pessoas nesse Brasilzão afora aí, para todo mundo alcançar sua liberdade financeira, ter o seu dinheiro ali rendendo todo mês e de forma bacana. Então, fique com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, ó. Tchau!